Continuação da leitura do Inconsciente a Deus. Desejamos apenas sublinhar suas ligações com a agressividade. Com efeito, observamos muitas vezes que a agressividade dirigida a si mesmo ou aos outros desaparece na medida em que o sujeito toma consciência do que é o sofrimento, descobre seu sentido, aceita-o e não o considera mais como inimigo, mas como educador. Este enfrentamento individual é uma necessidade vital. Sem ele não existe verdadeira evolução espiritual. Abre aspas. Compreender o sofrimento é segurá-lo com as duas mãos, como o lavrador segura com ambas as mãos o cabo do arado. Fecha aspas. Abre aspas. Aceitar a própria dor como tudo que faz parte da vida, como aceitar a vida, é assimilar, é utilizar, é transformar. A travessia noturna nos obriga a olharmos este problema de frente e a procedermos a uma revisão de valores. Antes de falarmos sobre isso, e segundo o plano de nosso trabalho, vejamos o que diz a doutrina cristã a respeito da separação do mundo da infância, que a análise reconhece como uma necessidade psicológica absoluta. Aqui ainda descobrimos analogias e tão flagrantes que dispensam comentários. No Antigo Testamento, Yahvé declara: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Seria possível resumir melhor a evolução de que falamos? O homem deve deixar os pais, juntar-se ao seu polo oposto, a mulher, e reconstituir com ela um aspecto de unidade. No plano exotérico, o símbolo é mais profundo. É a realização do homem em si mesmo, encontrando a sua ânima, a sua própria alma, e retornando à unidade, da qual ele é imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No Gênesis, lemos ainda estas palavras. Yahvé disse a Abraão: deixa teu país, tua parentela e a casa de teu pai, para o país que te mostrarei. Gênesis 12, capítulo 1. Aqui se trata do plano transcendente. Constatamos que, quando Deus aparece, é para impelir o homem para a evolução, para um país novo, para a maturidade, nunca para a estagnação. A análise no domínio natural psicológico não pede outra coisa. Que diz o Evangelho? Na idade da puberdade, Jesus deixa seu pai e sua mãe e permanece em Jerusalém, enquanto eles o procuram. Que lhes diz ele quando o encontram? Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. O que significa das coisas de Deus que dizem respeito a um homem adulto? Lemos em Mateus. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 21. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. De Tiago, filho de Zebedeu, e de João, seu irmão, diz o evangelista, eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram. Lemos ainda estas palavras extraordinárias, que somente a evolução espiritual explica. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim.
Aquele que acha sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai achá-la. Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39. Poderíamos expor com mais força a necessidade de deixarmos pai e mãe para nos darmos a primazia do espiritual. O Evangelho exprime até com violência a ideia desta cisão, ilustrada pelo simbolismo da espada. Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim trazer divisão entre os homens, e seu pai, entre sua mãe... Não. O homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mateus capítulo 10, versículos 34 e 36. O sentido se estendeu e se aprofundou. A espada da qual fala Cristo é comparada à palavra, isto é, ao verbo de Deus, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A penetração da mãe se torna assim uma penetração pela palavra divina, que é espírito. Aqui a divisão implica a luta que o homem velho deve travar para se desapegar de seu meio e de si mesmo, a fim de que nele nasça o homem novo. É a travessia noturna, e mais ainda. Em outro lugar, lemos: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. João, capítulo 14, versículo 27. Entendemos que esta paz, que não é a do mundo, é a paz da alma, conquistada nos duros combates que expusemos atrás. As exigências de Deus são absolutas. Devemos deixar tudo para o seguirmos. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36. A análise nos prepara aos poucos, no plano natural, para aquilo que Jesus pede e que só a graça nos ajuda a realizar. Esta separação, esta divisão do mundo da infância é, portanto, uma verdadeira necessidade, tanto psicológica como espiritual, mas não implica uma ruptura com os pais. Refugiar-se atrás das grades de um claustro ou ir para o estrangeiro não resolvem o problema. Uma das causas do infantilismo nos conventos está nesta separação falha, realizada apenas materialmente. O psiquismo permaneceu inconscientemente entravado pelas projeções pai e mãe, não integradas, e assim apoiadas nos superiores, nas religiosas, nos sacerdotes. Os santos e os verdadeiros cristãos o sabem, e Santa Teresa d'Ávila o exprime com uma clareza que pode parecer forte a quem não penetra o sentido das palavras. Abre aspas, fico pasma de ver o prejuízo que nos causa o trato com eles, os parentes. Penso que não o crerá senão quem o tiver experimentado. Fecha aspas. Abre aspas, não sei o que deixamos no mundo, nós que nos gabamos de tudo haver deixado por Deus, se não nos apartamos do principal, que são os parentes. Fecha aspas. Abre aspas, crede-me, o que mais nos cativa nele no mundo é o apego aos parentes, e é também o mais difícil de desarraigar. Por esta causa, acertados andam os que saem de suas terras. Se isto lhes vale, bem entendido, pois não creio que esteja o essencial em fugir com o corpo. Fecha aspas. Psicóloga nata, Santa Teresa sabia perfeitamente que este desapego não é mais que uma transição, e que uma vez levado a termo em proveito da maturidade espiritual, nada impede que se tenham contatos com a família. Abre aspas, se houver monja que desejar para sua própria satisfação ver parentes, não sendo eles espirituais, tenha-se por imperfeita, creia que não está desapegada, não terá liberdade de espírito, nem gozará de inteira paz. Tem necessidade de médico que a cure, e declaro, se não sarar deste mal e ficar boa, não é para esta casa. Fecha aspas. Abre aspas, o melhor remédio, a meu ver, é não lhes falar até se sentir livre, alcançando do Senhor esta graça mediante muita oração. Quando chegar a tal estado que as visitas lhe sirvam de cruz, veja-os muito embora,
que então fará proveito a eles e não prejudicará a si própria. Fecha aspas. Palavras duras essas que não valem senão para as almas solidamente ancoradas em Deus e para as almas contemplativas que desejam unir-se a Ele, longe do mundo, guardadas todas as proporções, é o que requer também, no plano humano, a passagem da infância para a maturidade. Enfim, as Escrituras contêm textos que, na aparência, estão em contradição com os que acabamos de citar. Pensamos mais particularmente no mandamento do Decálogo. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou Yahvé teu Deus, para que teus dias se prolonguem e tudo te corra bem na terra. Deuteronômio 5, versículo 16. E quem amaldiçoar a seu pai e sua mãe deverá morrer. Levítico 20, versículo 9. A análise nos ensina que uma das condições principais para a separação dos pais é uma profunda reconciliação com eles. Ousamos dizer que honramos mais os pais quando a separação está verdadeiramente realizada. Mais uma vez, a experiência analítica, com o auxílio dos mesmos símbolos, pede psicologicamente aquilo que Deus espera de sua criatura. A travessia noturna. Esse é o capítulo 6. O próprio nome dado a esta fase evolutiva já nos informa sobre ela. Trata-se de uma travessia, logo, de uma transição, não de um fim. Noturna porque ela se desenrola na obscuridade, no inconsciente. Durante este período, que pode ser mais ou menos longo, o consciente permanece nas trevas. Ele não compreende o que se passa nele, sente-se perdido, isolado e parece-lhe que vai à deriva. Nenhuma luz ilumina sua vida interior. Saber que está efetuando uma travessia noturna não o ajuda em nada. Ele sente medo até a angústia. Nada demais nisso, uma vez que a travessia é a morte do ego ou de uma parte do ego consciente. Enquanto está passando por este período, a pessoa se vê num impasse cruel. Tudo lhe parece destruído. Ela não pode confiar no que ela era e ainda não sabe o que vai ser dela, encontrando-se realmente num cadinho psicológico no qual o homem velho deve morrer para dar lugar ao homem novo. É uma etapa desagregadora e tão desencorajadora que a confiança e a paciência chegam a faltar. É a passagem entre o estado que foi deixado e aquele que se deixa, e aquele que se deseja atingir. É o momento da grande transmutação, no qual a pessoa vai se regenerar. É a prova sacrificial, conhecida de todas as mitologias, iniciações e religiões. Momento extremamente sério, porque quem chega a este ponto crucial não pode mais voltar atrás, e se tiver medo, arrisca-se a cair no abismo. Nos mistérios do Egito Antigo, nos de Eleusis na alquimia, as provações da travessia noturna são expressas simbolicamente por um retorno à Magna Mater, retorno à matriz universal. É Osíris, deus das colheitas e da fecundidade, esquartejado por Sete, seu irmão, o espírito das trevas, encerrado numa caixa e atirado ao mar. É Coré, filha da deusa Deméter, sequestrada por Plutão, deus das regiões subterrâneas. É o chumbo colocado no cadinho do alquimista para ser transmudado em ouro. É Jonas no ventre do peixe. É Jesus no sepulcro. Poderíamos prolongar a lista. Todos esses exemplos exprimem um só símbolo, o do retorno à Magna Mater, a Terra universal e eterna, para nela preparar um novo nascimento. A caixa na qual Osíris foi colocado e a água na qual ele foi atirado são símbolos da mãe. Do mesmo modo, as regiões subterrâneas, o Hades, para onde desceu Coré, são uma alusão ao grão atirado à terra para germinar. O cadinho do alquimista designa também o seio materno. Em conformidade com os cultos agrários nos quais se inspiram esses mistérios e essas iniciações, fazem alusão à indispensável colocação da semente na terra como preparação da messe futura. E a semente colocada na terra não poderá germinar sem se desagregar. Abre aspas, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto, fecha aspas,
está em João capítulo 12, versículo 24. A travessia noturna implica, portanto, para aquele que passa por ela, essa desagregação, esse morrer a si mesmo. Na análise, muitos sinais exprimem isso e reclamam o conhecimento próprio mais aprofundado, e também o desapego de si mesmo. A travessia noturna requer, pois, a transformação real do ser. A morte do homem velho não é uma imagem literária, puramente intelectual, mas uma realidade viva e muitas vezes dramática. Em geral, uma só travessia noturna não traz uma transformação completa. Uma morte total do homem, do velho ego. O inconsciente procede sempre por etapas e com grande prudência, mas à medida que a pessoa desce mais em suas profundidades, as travessias noturnas se tornam mais severas. Aqui a evolução pela análise ainda procede à maneira de uma experiência religiosa. Quanto mais alguém se aproxima do seu si mesmo na primeira, de Deus na segunda, tanto mais o inconsciente ou Deus exige do consciente. A poeira e as manchas mal se distinguem num vidro espesso e de baixa qualidade, mas aparecem bem no vidro fino. Já o cristal puro não suporta a menor mancha. Toda evolução é uma educação da alma. Quanto mais receptiva for a alma, tanto mais lhe será pedido, exatamente como se pode esperar mais de um aluno inteligente do que de um aluno pouco dotado. No ciclo da natureza, a travessia noturna é figurada pelo inverno e o nascimento pela primavera. É uma imagem familiar a muitas mitologias e religiões, as iniciações. O espírito vem das regiões escuras e frias, inverno, e seu retorno anuncia o sol, primavera. Horus, sol novo, nascido depois da travessia noturna de Osíris. É a natureza interna que floresce quando Coré sobe do Hades, é Pollux. Luz do Polo, Lohengrin, de volta das regiões austrais para salvar o povo, é ainda a primavera que jorra do sangue do touro sacrificado por Mitra, é Jesus, nascido em pleno inverno e ressuscitado na Páscoa, e etc. A travessia noturna varia com os indivíduos. Nem todos passam por ela, mas para alguns ela pode significar simplesmente a passagem da infância para a idade adulta, da qual já falamos. Neste caso, ela acarretará uma mudança no comportamento social e familiar, sem engajar necessariamente a pessoa numa transformação espiritual. Para outros, é a pessoa ou tal complexo, tal defeito que poderá ser liquidado ou que já constitui uma evolução, uma renovação das atitudes conscientes. Pode acontecer raramente, cremos nós, que uma travessia noturna não exige outra coisa e que o apelo das profundezas ainda não se faça ouvir. Será perigoso, então, impelir o sujeito além daquilo que ele está em condições de atingir no momento. A hora da evolução não depende do analista, e ele deve sempre respeitar as necessidades interiores da alma que se confia a ele. Mesmo sem pretender uma conversão total, a travessia noturna é penosa para aquele que a vive. Devemos dar tempo ao tempo, permanecendo firmes para evitarmos, na medida do possível, as armadilhas da regressão. Vemos diariamente que, quanto mais alguém evolui, tanto mais os elementos negativos do inconsciente procuram detê-lo. Muitas vezes as armadilhas são tão sutis que nem sempre as advertências conseguem evitar que o analisado caia nelas. Em tais casos, se o tratamento continuar, as regressões permitirão ao sujeito compreender seus erros, os quais lhe poderão servir de trampolim para um avanço posterior. Aqui temos novamente um paralelismo com a experiência religiosa. De fato, todos os santos o atestam. Quanto mais uma alma caminha para Deus, tanto mais Satã procura impedi-la. A vida, segundo Deus, é uma luta, não um ponto de salvação. Quando a travessia noturna se realiza nas camadas profundas, ela conduz ao nascimento da criança espiritual, podendo em alguns casos desembocar numa conversão real. Podemos encontrar no cristianismo analogias com a travessia noturna, e tão numerosas que poderíamos citar quase toda a Bíblia e quase toda a liturgia. A doutrina cristã está impregnada desta verdade fundamental. Devemos morrer para o homem velho, a fim de que nasça em nós o homem novo. Certamente, o sentido dos textos cristãos está muito acima do que pede, em geral, a análise, porque ultrapassa o plano natural. Como dissemos no começo deste trabalho,
e é bom que não o esqueçamos. No Antigo Testamento, uma fase escura antecede a renovação espiritual, tanto da coletividade como do indivíduo. Assim, o indivíduo, os anos passados no deserto pelos hebreus e o cativeiro em Babilônia são travessias noturnas de um povo, ao passo que a permanência de Jonas ao ventre da baleia, as provações de Jó e os sofrimentos dos salmistas são travessias noturnas individuais. Os símbolos e as imagens que os ilustram se encontram no inconsciente de nossos contemporâneos, o que é constatado pela análise tanto quanto no Antigo e no Novo Testamento. Águas do dilúvio, deserto, trevas, sofrimentos, permanência em regiões subterrâneas, etc. Mas na doutrina cristã, a essas imagens e a esses símbolos está estreitamente ligada a ideia de purificação para que, mediante a provação de uma alma ou de um povo, venha a salvação. O dilúvio teve por finalidade punir os homens que se tinham rebelado contra a palavra de Deus. A arca representa o ventre materno, ela foi construída de madeira, símbolo da mãe. Depois da mensagem da pomba, isto é, depois da mensagem do Espírito, nasceu uma humanidade nova. Jonas se furtou à palavra de Deus e por isso foi encerrado no ventre da baleia, a fim de ser salvo. Abre aspas, Jonas embarcou para fugir para Tarsis, para longe da face de Yahvé, mas Yahvé lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Fecha aspas. Jonas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Tomados pelo terror, os marinheiros imploraram, cada um a seu Deus, enquanto Jonas dormia no fundo do navio. O chefe da equipagem o acordou e lhe disse que também ele implorasse a seu Deus. Designado pela sorte como responsável pelo mal, Jonas lhes disse, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Isso foi Jonas, capítulo 1, versículo 12. Yahvé determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Então orou Jonas a Yahvé, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse, de minha angústia clamei a Yahvé, e ele me respondeu, do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. As águas me envolveram até o pescoço. O oceano primitivo cercou-me, e algas enrolaram-se em volta de minha cabeça. Desci até as raízes das montanhas, a terra cujos ferrolhos estavam atrás de mim para sempre. Mas tu fizeste subir da minha vida, Yahvé, meu Deus. Jonas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Esses gritos de angústia, próximos do desespero, são expressões poéticas ou literárias, mas o eco de uma experiência vivida, suportada na carne, no espírito, na alma, os que já passaram por ela exprimem sempre do mesmo modo. Parece que quando chega a esse estágio, a pessoa não encontra mais palavras apropriadas para descrever o que experimenta e então recorre naturalmente à linguagem eterna do simbolismo. É próprio da travessia noturna tirar aquele que a vive nas trevas mais espessas, seja no plano natural pela análise, seja na noite escura dos místicos. Parece que o elemento essencial das grandes purificações místicas é a noite, isto é, o estado no qual, por uma vontade expressa de Deus, a alma cessa de compreender a razão das provações que pesam sobre ela e acredita estar separada dele para sempre. Até então ela vinha seguindo um caminho que lhe parecia levar a um termo. Cada passo, por mais penoso que fosse, parecia aproximá-la dele. Agora ela se sente no impasse. Abre aspas. Até então, por mais provada que fosse, a alma não duvidava da misericórdia de Deus, nem dos benefícios da sua ação purificadora. Agora a conduta divina lhe parece completamente incompreensível, até mesmo soberanamente arbitrária e injusta. Tudo a desconcerta e a deixa confusa na angústia, na noite. Fecha aspas. Agora outras aspas. Abre aspas, é somente na escuridão da noite que lhe será revelado o que ela não podia nem devia atingir com suas próprias luzes. Fecha aspas. Na análise, já o sublinhamos, nem sempre atingimos essas profundezas, mas o processo é o mesmo. E então, a própria análise
o inconsciente e a vida em geral que a pessoa analisada não compreende mais, não aceita mais, porque nada mais tem sentido para ela. O profeta Jeremias passou pela noite escura. Seus apelos são tão pungentes como os de Jonas e os de Jó. A sua alma entrou em densas trevas e em termos dilacerantes que tantos místicos retornaram mais tarde. Descreve ele não só o abandono em que Deus o deixou, mas também a cruel e inexplicável conduta divina. Ele me fez andar nas trevas e não na luz, fez-me habitar nas trevas como os que estão mortos para sempre, cercou-me com um muro. Não posso sair, tornou pesadas minhas cadeias. Por mais que grite por socorro, ele abafa minha oração. Murou meus caminhos com pedras lavradas, obstruiu minhas veredas. Ele foi para mim como um urso à espreita, um leão de emboscada. Eu disse, desfaleceu o meu vigor, em minha esperança em Yahvé. Lamentações, capítulo 3, versículo 2. E depois é o capítulo... no versículo 2, aí depois de 6 até 10 e o 18, versículo 18. O salmista passou pela mesma provação, abre aspas, de profundis, das profundezas clamo a ti, Yahvé, fecha aspas. De fato, é no seio das trevas mais espessas que se encontra a luz. É aí que sempre encontramos o paradoxo dos opostos, a lei da polaridade, na qual se apoia toda a psicologia junguiana, per tenebras ad lucem. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto. E não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Baçã me rodeiam. Escancaram sua boca contra mim, como o leão que dilacera e ruge. Salmos 22, capítulos 12 até 14. Aqui a análise veria talvez apenas símbolos do inconsciente coletivo. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está com a cera derretendo-se dentro de mim. Como a cera derretendo-se dentro de mim, seco está meu paladar como um caco e minha língua colada ao maxilar. Salmos, capítulo 22, versículos 15 e 16. Ao lado desses apelos cheios de dor está sempre a fé na misericórdia de Deus e a esperança de salvação. Esperei ansiosamente por Yahvé. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso. Colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Pôs em minha boca um cântico novo, um louvor ao nosso Deus. Salmos 40, versículos de 1 a 4. Salve-me, ó Deus, pois a água está subindo ao meu pescoço. Estou afundando num lodo profundo, sem nada que me afirme. Estou entrando no mais fundo das águas e a correnteza me arrastando. Salmos, capítulo 69, versículos 2 e 3. Muitos outros salmos poderiam ser citados. Se agora estudarmos o livro de Jó, veremos que no seu conjunto também ele constitui uma travessia noturna. Com ele abordamos o misterioso problema do sofrimento, do justo, provação permitida por Deus, mas enviada por Satã. Certamente Jó é o exemplo mais patético da alma que está passando pelas grandes purificações divinas. Tudo lhe foi tirado: sua família, seus bens, sua saúde, seus amigos e até a presença de Deus. Ele ficou só, terrivelmente só. Abre aspas, quando chegará a noite e pensamentos loucos invadem-me até ao crepúsculo, fecha aspas. Jó, capítulo 7, versículo 4. Noites e trevas são os motivos principais desse poema dilacerante. Se Jó não soubesse da necessidade de morrer a si mesmo para permitir o nascimento do homem novo, seus sofrimentos seriam inexplicáveis e inadmissíveis. A alma não pode mais. No paroxismo da dor, ela desfalece. Deus exercitou tanto a sua paciência, ela foi tão esmagada e aniquilada que preferia 1000 vezes morrer a viver sob a terrível pressão divina. Sofrimentos físicos intoleráveis, sofrimentos morais, dramático abandono da parte de Deus. Tudo se uniu para fazer deste estado, que nenhuma palavra pôde descrever, a provação suprema.
O ser esmagado tem sua substância entra em liquefação, e o sofrimento físico só atinge essa violência insustentável porque também a alma é torturada. Deus agindo de substância em substância, queima-a viva com seu fogo. A travessia noturna é inexprimível e indescritível, é necessário tê-la vivido para compreendê-la. A leitura do livro de Jó, dos Salmos ou de Jeremias é inútil para quem não a experimentou em seu íntimo. Neste caso, retém-se apenas o lado simbólico e o aspecto filosófico ou a beleza literária. É necessário ter conhecido, de alguma forma, mesmo que no plano humano, uma situação verdadeiramente sem saída e angústia sem remédio, que dela decorre para compreender os gritos de amargura e de desespero de Jó. O Novo Testamento não é menos rico em analogias, ao contrário, porque seu valor e seu sentido se precisam mutuamente. Da encarnação à redenção, a vida de Cristo em si mesma é uma travessia noturna. Deus encarnou-se na matéria para santificá-la e nos ensinar com o seu exemplo a fazermos o mesmo. A vida oculta de Jesus em Nazaré antes de sua pregação, seu retiro no deserto, a noite de agonia no Monte das Oliveiras, a paixão, a morte na cruz, o sepultamento, a descida ao Sheol, tudo no Evangelho e na liturgia nos fala esta linguagem. Seria necessário citar aqui todos os textos da Quaresma e da Páscoa. A vida cristã se resume toda na imitação de Cristo, isto é, morrer com Ele para ressuscitar com Ele. Não há alegria pascal sem a cruz. Os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio a canções, vão andando e chorando, ao levar a semente, ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6. Segundo a doutrina cristã, não basta compreendermos materialmente os textos litúrgicos, devemos também entrar na paixão de Jesus, vivê-la, renunciar e morrer a nós mesmos, carregar a nossa cruz e segui-lo até o fim para ressuscitarmos verdadeiramente. Abre aspas. Recebi com humildade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica semelha-se a um homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo de sua aparência. Fecha aspas. Isso é Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 24. Assim, não basta ser espectador de sua análise e contentar-se com assistir ao desenrolar de seus sonhos como ao desenrolar de um filme na tela de cinema. O ensinamento proporcionado pelo inconsciente deve ser aplicado, incorporado no ser e no seu comportamento. Sem isso, a interpretação dos sonhos não tem valor de reforma. Uma provação para a travessia noturna só é criativa na medida em que nos transforma realmente na carne e no espírito. A Bíblia nos mostra como, no curso dos tempos, Deus sempre experimentou as almas de seus servidores. No cadinho da aflição, Isaías 48, versículo 10. E como os visitou pela provação e pela humilhação. Como eras agradável a Deus, disse ao velho Tobias o arcanjo Rafael, foi necessário que a tentação te provasse. Tobias, capítulo 12, versículo 13. Porque é aceitando descer em si mesmo para se conhecer que a alma aprende o sentido do sofrimento, purifica-se e pode abrir-se à vida divina. Abre aspas, nas mãos de Deus, a vida é o meio habitual de purificação. A vida, isto é, o conjunto de situações que é necessário enfrentar todos os dias, com tudo que isso exige. Fecha aspas. Outras aspas, abre aspas, mas para se chegar à união, os sofrimentos comuns da existência, mesmo que sejam numerosos e profundos, não poderiam bastar. A alma deve ainda encontrar-se diante do silêncio de Deus, e isto até ao escândalo. Diante de uma conduta divina que lhe parece tão cruel quanto incompreensível, ela mergulha na noite escura, a única que permite a realização das grandes purificações transformadoras. Fecha aspas. Abre aspas, na medida em que as almas aceitam descer
vivas à morte, nascem para a vida verdadeira. As purificações que visam uma transformação sua essência de todas as experiências místicas. Fecha aspas. Mas a essa ideia de purificação pelo sofrimento, que o Antigo Testamento sublinha com vigor, o Novo Testamento acrescenta com nitidez a ideia da ressurreição na alegria. O sofrimento nunca pode ser considerado um fim em si, nunca pode ser procurado por si mesmo. Ele é essencialmente um meio para se despojar dos erros, das faltas do pecado, a fim de se purificar, para se unir a Cristo ressuscitado. A paixão, por mais cruel que seja, é apenas uma passagem que conduz à alegria eterna. O Aleluia Pascal responde às lamentações de Jeremias, e a ressurreição de Jesus resgata os sofrimentos de Jó. A ideia da ressurreição, e portanto da transformação total, está estreitamente ligada de purificação. Seria um erro grave pensar que é necessário fixar-se no sofrimento e amá-lo por ele mesmo. Ouçamos São Paulo. Abre aspas. A remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Fecha aspas. Isso é Efésios capítulo 22 até o 24. Não, versículo 22 até o 24. Falei capítulo 22? Não, é Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Pelo batismo nós fomos sepultados com ele, Jesus, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque se nos tornarmos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante à sua, sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículos 4 a 6. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. É sempre a ideia do grão atirado à terra para morrer, a fim de produzir muitos frutos. O mesmo pensamento se encontra tanto na subida do Monte Carmelo ou na noite escura de São João da Cruz, quanto na terrível noite de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresa do Menino Jesus, da Madre Teresa Colder, e de tantos outros, e ainda a experiência de Santo Inácio de Loyola em Manresa, da qual nasceram os célebres exercícios espirituais. No começo dos exercícios, depois de colocar a alma diante de Deus, Santo Inácio já lhe pede que desça com coragem ao fundo de si mesmo e perscrute as pragas de sua vida interior para descobrir nelas as raízes mais sutis e mais secretas do mal. Devemos experimentar um conhecimento íntimo de nossos erros e de nossas desordens a fim de podermos superá-los. E não basta vê-los e constatar tais e tais práticas perniciosas. Devemos procurar o porquê, cavar nas profundezas da alma e demolir o edifício do velho eu, a fim de colocarmos um fundamento sólido de humildade e sobre ele construirmos uma vida nova. Em linguagem junguiana, diríamos que se trata de uma clara tomada de consciência de um ou de vários aspectos da sombra e de sua integração. Os exercícios prosseguem sob a direção de uma pessoa competente. A alma deve passar por uma via dolorosa e configura-se a Cristo. É uma verdadeira noite antes da iniciação à ressurreição com Cristo. Evidentemente, seria necessário sublinhá-lo. A travessia noturna analítica não atinge nem a profundeza nem a altura espiritual das noites escuras do cristianismo. Ela as prefigura e as prepara no plano humano. O inconsciente prova o ser e o engaja numa transformação como no plano sobrenatural. Deus prova a alma, preparando-a para uma união mais íntima. E, em certo sentido, Jung tem perfeita razão de dizer que a análise é uma graça. Para quem a compreende verdadeiramente, ela é, com efeito, um apelo a uma evolução espiritual. Deus se serve deste instrumento para salvar as almas, esclarecendo-as e reconduzindo-as a si. Na travessia noturna, como na noite escura, é necessária uma estreita colaboração entre a alma e o inconsciente, ou entre a alma e Deus. Existe uma passividade do consciente no sentido de que ele deve ser amplamente receptivo aos dados do inconsciente e se submeter ao que este lhe aconselha.
passividade que pode ser comparada à docilidade da alma ao impulso divino. Esta passividade e esta submissão exigem um trabalho muito ativo sobre si mesmo. Abre aspas. A união dos atos humanos e dos dons divinos é uma lei constante na ordem espiritual. O modo pelo qual se exercem as purificações nos traz uma confirmação nova disso. Não são também elas fruto de uma íntima e ativa colaboração entre Deus e o homem? Fecha aspas. Agora, outras aspas. Mesmo quando parece que Deus conduz os acontecimentos, o homem nunca é inteiramente passivo nas purificações. Fecha aspas. Se a noite escura dos místicos tende a conduzir o homem à união com Deus, visando a ressurreição eterna, a travessia moderna psicológica opera uma transmutação, visando ao nascimento da criança espiritual, símbolo de si mesmo. Ora, esta união do consciente e do inconsciente não pode ser realizada sem a integração da ânima no homem e do ânimos na mulher. É, pois, desses dois aspectos da alma que iremos falar agora.